Irmãos, abra suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Eu quero falar de um tema muito sensível hoje, nesse primeiro domingo do ano, sobre uma realidade muito perigosa, mas que a Bíblia não nos esconde: os perdidos dentro de casa. Capítulo 15 de Lucas é o capítulo das parábolas, 3 parábolas que Jesus conta, por conta de uma reação que ainda essa noite, durante a mensagem, vou falar, que os fariseus tiveram diante de uma atitude de Jesus. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, quais são as parábolas? Da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, não é? Essas parábolas têm alguma peculiaridade assim. A ovelha se perdeu por um descuido, a Bíblia não diz, mas ela se perdeu, e os motivos da ovelha se perder são vários. A dracma, uma moeda que nem sabia que estava perdida, que é dela que quero ler aqui, para depois irmos para o outro perdido dentro de casa. Lucas 15, 8. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Onde essa dracma estava perdida? Dentro da casa. Dentro de casa. Mas a outra parábola que quero falar é do filho pródigo, mas hoje não quero falar sobre o filho pródigo. Eu quero falar sobre o irmão dele, que para mim é um outro perdido dentro de casa. E antes de falar desse jovem, eu queria destacar o objetivo de Deus em nossas vidas. Está explícito em vários versículos, mas um deles, irmãos, preste muita atenção nisso. Está claro em Efésios 4,13, que diz assim, preste atenção nisso: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. É interessante como Deus coloca o sarrafo lá no alto. O alvo de Deus é um alvo supremo. É um alvo que, no campo humano, muitas pessoas nem tentam, porque já desistem e acham que é impossível. Mas este é o objetivo de Deus. E é interessante que o escritor de Hebreus, ele dá uma puxada na nossa orelha, irmãos, que eu acho muito interessante sobre essa questão do objetivo de Deus e como nós estamos. Olha o que Hebreus capítulo 5, versículo 12, veja se isso não te constrange. Isso precisa te constranger. De fato, embora a esta altura, estou lendo o versículo, capítulo 5, versículo 12. De fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhe ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Hebreus capítulo 5, versículo 12 a 14. Qual o objetivo de Deus? Que nós cresçamos, que nós vamos ficando cada vez mais maduros. Qual é a exortação de Hebreus? Que a gente ainda está lá patinando, já devíamos estar bem avançados no tempo que já temos, e agora a igreja está mais comprometida ainda, por conta dessa quantidade de leitores da palavra de Deus. E aí vem o desafio: colocarmos princípios da palavra de Deus em prática. E é por isso que eu quero destacar a situação
desse indivíduo aqui. Vocês lembram da história do filho pródigo, não é? O filho pródigo dessas 3 parábolas é aquele que se perdeu porque quis mesmo. Ele quis sair, ele quis desviar, ele quis sair da casa do pai, ele quis ir para o mundão, ele quis desfrutar, ele deixou bem claro assim com alguns pedidos estranhos. O pedido do filho pródigo é um pedido muito profundo. Quando ele chega para o pai dele e falou assim: dá parte da minha herança. Ele estava dizendo assim: pai, você já devia ter morrido para me dar logo a minha parte, sabe? Porque ele estava mais interessado no que o pai tinha do que o que o pai era. Tudo bem, conhecemos esse jovem, quebrou a cara lá e volta. Quando ele volta, ele é recebido de maneira extraordinária, amorosa, e recebe do pai o que ele precisava: um anel no dedo, o anel da autoridade, roupas novas e uma sandália também nova em seus pés. O pai o vestiu e restituiu a sua situação anterior do que ele era. Mas, queridos, o irmão dele reagiu de uma maneira em que nós vamos aprender a como não fazer. Agora eu quero destacar e quero chamar a atenção de vocês para o texto de Lucas, não todo o texto, mas a partir do versículo de número 25. A Bíblia diz assim, Lucas 15, 25. Enquanto isso, eu estou dizendo isso, a festa já estava rolando, o filho mais velho do filho pródigo estava, o irmão mais velho do filho pródigo estava fora, e ele vê, de longe ele vê que está acontecendo alguma coisa, uma festa na casa dele. Aí a Bíblia diz assim: enquanto isso o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? E eles lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Meu Deus do céu, quando aquele jovem ouve que está tendo uma festa, a festa não o levou para ele conversar com o pai. Sabe quem ele procurou? A galera que quer ver o circo pegar fogo. As pessoas que estão sempre pronto a te dar uma dica que a Bíblia não respalda. As pessoas sempre pronto a estimular você a estar fechando, esquecendo os princípios do reino. Irmãos, e isso não é problema de pessoas, de vez em quando a gente faz isso. A gente se comporta assim, não paramos para pensar no que eu vou dizer, não paramos para raciocinar como que eu vou reagir, a gente vai e faz e pronto e sai cheio de razão. É impressionante, eu percebo nas entrelinhas a resposta. Ele, em vez de ir falar com o pai, em vez de ele: pai, o que está acontecendo? Não, ele vai conversar com a galera que gosta de ver o pau cair na folha. Ah, meu irmão, você não sabe o que aconteceu. E eu até imagino, porque a gente coloca as expressões da maldade em nós mesmos. Ah, sabe o que seu pai fez? Você não acredita o que teu pai fez. Sabe aquele teu irmão que chegou a notícia aqui que ele gastou tudo, arrebentou, pois é, teu pai pegou o melhor novilho, vai ver, hein? O melhor novilho, matou, fez e tem mais, colocou anel, colocou roupa, recebeu ele bem. Irmãos, meu Deus do céu, como algumas vezes nós nos comportamos assim. Nós reagimos errado ao amor, à misericórdia, à graça de Deus. E sabe quem fez isso lá no passado? Jonas. Mas eu vou falar de Jonas daqui a pouco, porque Jonas é o profeta predileto do meu neto. Ele gosta demais de Jonas, os irmãos já viram aí, né? As minhas publicações. Mas, irmãos, aquele menino,
aquele jovem, estava ali, e a sua reação, preste atenção nisso, que isso aqui é muito sério, a sua reação diante daquela situação revela o seu interior, o que ele tem dentro dele, as suas maldades, a sua inveja, os seus ciúmes, a sua concepção pessoal de justiça. Quando aquele jovem vê isso, ele reage de uma maneira totalmente contrária ao papel, à pessoa que ele deveria ser, o filho mais velho, o filho que fez tudo certinho. E olha como ele fala para o pai. Isso aqui é um risco que nós corremos muito, irmãos. Versículo de número 28, acompanhe comigo. O filho mais velho encheu-se de ira. Sabe por que esse rapaz ficou com raiva do amor que o pai dispensou ao filho? Ele achou injusto aquilo. Gente, neste mundo caído, maligno, a reação desse jovem pode ser justa para muita gente, mas acontece que nós somos diferentes, nós somos filhos de Deus, a nossa reação não pode ser a mesma reação do mundo, a nossa reação não está ligada à justiça do mundo, ao toma lá da cá do mundo. Esse indivíduo, ele ficou com, a Bíblia diz que ele encheu-se de ira, ele ficou com raiva do amor do pai. E olha o que ele fez, um tamanho de um beiço, a Bíblia diz, não assim, mas eu vejo, porque ele não quis entrar, ficou lá na festa, eu imagino, né? Aí eu não vou, aí eu não entro. Olha o beição desse cara, a Bíblia diz no versículo de número 28, e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai. Olha aqui, irmãos, o perigo que corremos. Olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, versículo de número 29, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabritinho. Ai, meu Deus do céu, tadinho desse cara, olha o que ele queria um cabritinho. O cara era dono de tudo, ele queria um cabritinho só, para eu festejar. O cabritinho é por minha conta, tá, irmãos? Mas na Bíblia está escrito só cabrito, mas é que eu fico empolgado com isso, para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, aí é outra coisa que é muito comum, principalmente entre pais, quando volta para casa, esse seu filho, isso já aconteceu na sua casa? Em casa já aconteceu muito, quando os meninos erravam, olha o que a sua filha fez, olha o que seu filho fez, nessa hora do erro é do outro, e esse jovem aqui tem um comportamento muito comum nosso, né? Esse seu filho, e ele tinha consciência, ele sabia, sabe por quê, irmãos? Os erros, os defeitos, as dificuldades, as fraquezas, as limitações das pessoas, elas são muito evidentes. As pessoas estão vivendo, estão mostrando os seus defeitos, de uma maneira muitas vezes nem consciente é, as pessoas estão tentando sobreviver, e esse rapaz aqui deixa bem claro, que ele sabia, e ele diz assim: mas esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, você vai e mata um novilho gordo para ele, né? Agora eu quero lembrar do profeta Jonas, irmãos. Esse cara era um seguidor do profeta Jonas. Olha o que aconteceu com Jonas. Lembra, né? Jonas é mandado a Nínive, faz tudo aquela lambança, o peixe engole, ele solta na praia, ele prega o evangelho, e no capítulo 4, olha como Jonas está, capítulo 4 de Jonas, versículo de 1 a 3, mas Jonas ficou igualzinho, esse indivíduo falou assim, ó, meu herói no Antigo Testamento é Jonas, olha o que a Bíblia diz, mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu. Sabe com que Jonas ficou enfurecido? Nínive se converteu, aquela cidade suja,
aquela cidade violenta, mais de 150 pessoas, 150 mil pessoas, vou chutar 100 porque eu não estou esquecendo o nome, mais de 100 mil pessoas ali. Eles se convertem, e Jonas fica profundamente decepcionado. Olha o que a Bíblia diz, e ele não tem nenhum pudor em abrir o seu coração. Essa é a parte boa. Já que você quer ser tratado, seja sincero com Deus, não disfarça. Jonas não disfarçou. Olha como ele conversa com Deus, versículo de número 2, ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarse, porque eu sabia que tu és misericordioso. Olha, vai vendo, irmãos, Jonas está igualzinho ao irmão do filho pródigo, chateado porque Deus é misericordioso e compassivo, e muitas vezes paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora o Senhor tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Olha que doideira. O outro não queria entrar na festa, esse queria morrer, estava querendo, não, eu prefiro morrer do que ver esse amor do Senhor. Muitas vezes a gente não faz esse pedido, mas estamos enterrados nas nossas mágoas, na nossa ruindade, nas nossas maldades, nos nossos maus pensamentos, porque a gente não para perguntar para Deus o que vou fazer, como vou reagir. Isso tem a ver com a sua vontade, com o seu amor, com a sua misericórdia, tem a ver. E Jonas está tão decepcionado com o amor de Deus que ele chega a pedir a morte. Tanto Jonas quanto o irmão mais velho do filho pródigo não conhecia o coração de Deus, coração do Pai. Olha o filho pródigo, irmãos. Filho pródigo já tinha feito todas as suas burrices, tinha evidenciado quando ele pede a herança, mas ele vai lá, apronta todas, mas se arrepende. E pródigo não é aquele que voltou, tá? Pródigo o significado de pródigo, já ensinei para a igreja, é o gastador. Aquele gastador tinha gastado tudo. Imagine vocês, se quem estivesse esperando ele fosse o irmão mais velho. Ele estava morto. Ele não ia ser recepcionado, não tinha festa, ia ter pancada. Mas graças a Deus que quem estava esperando ele era o pai, amém? Aquele filho mais velho, ele não conhecia o coração do pai, e aqui vem um perigo para todos nós. Ele chega a dizer para o pai assim: olha, eu te sirvo, eu faço tudo certinho, desde sempre eu te sirvo. E ele diz como? Eu te sirvo como um escravo. Olhe para o versículo de número 29 mais uma vez. Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao seu serviço. Aquele homem não conhecia o seu pai. Ele tinha tudo à sua disposição, mas não desfrutava. Ele servia como um empregado. Ele não honrava e nem admirava o seu pai. O que ele fazia, fazia com medo, debaixo de uma pressão de ser castigado. Ele servia, mas não adorava. E servir sem adoração, olha aqui para mim, é para empregados, escravos, e para demônios. Sabia que demônios muitas vezes estão a serviço de Deus? E os empregados, tem uma frase que eu creio que essa frase deve ser minha, porque eu não a encontrei em lugar nenhum. Nem todo servo de Deus é filho dele, mas todo filho de Deus o serve com amor, amém? Esse indivíduo aqui, ele tinha tudo, irmãos, ele tinha tudo à sua disposição, mas ele queria, olha o que ele queria, ele poderia ter tudo
ali para fazer o que ele quisesse, mas ele queria qualquer coisa, ou queria pouca coisa. E muitas vezes a gente faz isso. Não, eu só quero ser abençoado. Não, eu só quero isso. Tem tanta coisa que está à sua disposição na casa do Pai. Dons, talentos, para você desfrutar isso, para você colocar à disposição de Deus. Você tem um coração bom se você deixar que Deus o molde. Você tem olhos bons se você deixar que o Espírito Santo te direcione. Você tem toda a capacidade espiritual para deixar bem claro que você conhece a Deus e que você compreende e entende o amor e a misericórdia dele. Mas qual era o problema desse rapazinho aqui? Ele fazia tudo por obrigação. Cuidado, se a sua vida de relacionamento com Deus está ligado só ao cumprimento daquilo que os religiosos dizem que é a expectativa de Deus. Não, vai curtir isso de quem você é, um herdeiro, um co-herdeiro, está tudo à sua disposição. Você já arriscou orar por uma pessoa que está enferma, em vez de você pedir a melhora, você declarar, você está curado em nome de Jesus? Arrisca. Você já arriscou dizer para pessoas assim: olha, você sabia que Deus te ama e Ele tem um plano para você? Arrisca. Você já arriscou pedir para Deus a capacidade para você fazer exatamente aquilo que vai honrar o nome de Deus e não o que o teu coração está mandando? Arrisca, porque Ele vai sempre te dar. Sabe uma coisa que Deus não nega para ninguém, segundo Tiago? Sabedoria. Sabedoria. Esse jovem, irmãos, estava ali. Ele estava ali, podendo desfrutar de tudo, até o pai dele: mas filho, tudo isso aqui é seu, todos os cabritos, as novilhas, você poderia fazer quantas festas você quisesse, chamar os seus amigos, desfrutar de quem você é. Mas não, sabe o que ele fazia? Ficava lá fazendo como escravo, fazendo por obrigação. E geralmente essas pessoas reclamam muito, reclamam do sol, reclamam da chuva, reclamam de que tem muita gente, reclamam de que tem pouca gente, reclama e vai reclamando, não curte a possibilidade do que está acontecendo aqui, não curte a possibilidade do que Deus está fazendo na sua casa de bom, no seu trabalho de bom. Ele fazia por obrigação e ficava ali esperando. O Senhor não deu nem um cabrito para mim, mas nem um cabrito para eu matar. Cara, você podia matar 100 cabritos aqui. Tem muitas coisas que o Espírito vai te revelar nessa noite, que você precisa desfrutar e parar de ter medo do teu pai, e ter uma relação de intimidade com esse Deus que está colocando à sua disposição o que você precisa para evidenciar que você é filho do dono e não empregado dele. Irmãos, quando eu fico olhando para essa reação desse jovem, e o pai ali cheio de amor falando: olha, eu vou lembrar, por que Jesus não chamou a atenção disso? Sabe por quê? Porque ele estava se envolvendo com os piores da sua época. Eu quero te chamar a atenção para os primeiros versículos do capítulo 15 de Lucas, por favor. Olhe aí na sua Bíblia para o capítulo de número 15, de 1 a 3. E chegavam-se a ele todos os publicanos pecadores para o ouvir. Preste atenção, esse é o nosso Jesus, o cabeça dessa igreja, o que comanda-nos, o que nos dá a ordem de comando. Publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E eles então lhe propôs esta parábola. Aí ele conta 3 parábolas. Ele vai contar as parábolas, tudo bem. Aqueles homens não conheciam as intenções de Jesus, que sempre eram acompanhadas com a principal motivação,
a de salvar as pessoas do inferno. Presta atenção no que o pastor vai falar agora. Salvar as pessoas do inferno apocalíptico, mas tirar as pessoas dos seus infernos pessoais. Irmãos, cada um de nós aqui tem uma história em que passamos por dificuldades. De repente essas pessoas procuram a Jesus, e como Jesus não está andando mais, ela vai atrás do corpo de Cristo. Aí elas nos procuram. Eu procurei a igreja, você procurou a igreja, você estava procurando Cristo e Ele te trouxe para a comunidade dEle. Aí, o que Ele espera dessa comunidade? Que sejamos Ele para as pessoas, porque Ele era especialista em pegar os piores, para colocar numa situação melhor possível para aquele indivíduo. Jesus é especialista em procurar os piores para fazer dele os melhores. Deus fez isso com você, Ele fez isso comigo. E a igreja, irmãos, muitas vezes tem um comportamento muito ridículo. As pessoas que chegam para nós são pessoas que estão vivendo os seus infernos, os seus problemas, as suas dificuldades. Espiritualmente, a Bíblia vai chamar, como eu falei aqui, em bebês. E o que a gente faz quando o bebê se suja, faz cocô, faz xixi? A gente troca o bebê, limpa o bebê, joga a fralda fora, põe uma fralda nova. Olha a imbecilidade de alguns religiosos. Sabe o que eles fazem quando os bebês fazem as suas sujeiras? Eles jogam o bebê e fica com a fralda suja na mão. Está cheio de sujo. Aí a igreja fica cheia de sujeira. Por quê? Jogamos para fora quem devia ser tratado, compreendido, entendido. Irmãos, esse jovem aqui, ele era um jogador de bebês e de ficar com a sujeira. Mas Jesus estava então contando essa história porque Ele recebia pecadores, porque Ele comia com eles. E quando os judeus viram Jesus comer junto, sabe por quê que eles se escandalizaram? Porque comer junto é uma honra na cultura judaica. Comer junto é uma oferta de paz, uma declaração de confiança. Olha, eu confio que Deus está fazendo uma obra em você. É uma declaração de, por favor, vamos caminhar juntos. Momento de alimentação, irmãos, era momento de pedir e liberar perdão também. Em almoços e jantares eram chamados para isso. Compartilhar uma refeição era compartilhar a vida. Por isso que aqueles caras se escandalizaram com Jesus quando ele sentava à mesa com os piores, porque Jesus estava compartilhando a vida com ele. Jesus fazia isso com os piores do seu tempo, mas depois eles se transformavam nos melhores. Preste bem atenção, queridos, preste bem atenção. A nossa responsabilidade tem aumentado cada vez mais que Deus tem derramado da sua graça. Eu fico constrangido com o quanto Deus nos ama e o quanto Ele nos faz privilegiados de sermos filhos dEle. E isso então vai levantando cada vez mais a nossa atenção para a expectativa de Deus sobre as minhas atitudes. E agora é com você, meu irmão e minha irmã. Você precisa demonstrar que você conhece a Deus. Na sua casa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. E sabe o que Deus faz? Ele manda as pessoas que eu chamo de pessoas desafios. O filho pródigo era um desafio. Ele era uma pessoa difícil, hein? Perdoar esse indivíduozinho aqui. Mas Deus o fez. De que maneira? Vibrando com que Deus, com o que estava acontecendo na vida daquele jovem. E eu quero terminar com os últimos versículos da parábola. Olhe comigo, por favor. Quando o pai tenta argumentar com o filho, versículo de número 31, disse o pai: meu filho,
Gente, ouça isso aqui, por favor. Ouça Deus falando o mesmo para você. Meu filho, minha filha, você está sempre comigo. Ouça isso, Deus falando, você está sempre comigo. E tudo que eu tenho é seu. E tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque esse seu irmão, é engraçado que o pai devolve o irmão, né? Esse seu filho, aí ele fala assim, esse seu irmão, ele é seu irmão, ele é seu irmão, ele é um curva de rio, ele realmente pisou na bola, mas ele é seu irmão, ele é seu irmão. Qual era a situação dele? Qual que era a situação daquele homem? Estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Por isso, vamos festejar, vamos nos alegrar. Irmãos, para concluir, há muitas pessoas, e muitas vezes na minha vida, a gente corre o risco, eu corro o risco de me comportar como o filho mais velho, não vibrar com o amor, com a misericórdia de Deus, jogar o bebê fora e ficar com a fralda cheia de porcaria, ficarmos com raiva, ficarmos decepcionados com o amor de Deus. Queremos novilhos, queremos festa, mas a gente não festeja, a gente não vibra. Por isso, tome muito cuidado, porque esse jovem estava perdido dentro da casa do pai, estava perdido lá, não tinha nenhuma noção do que era o amor de Deus, não tinha nenhuma noção do que era misericórdia, do que era perdão, do que era olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia, porque o irmão dele estava morto espiritualmente, mas ressuscitou voltando para a casa do pai. Nós estamos sendo desafiados a não procurar nenhum perdido aqui dentro da casa, antes de perguntar para Deus, não será eu? Não seria eu um desses? Que o Espírito Santo de Deus te incomode. Sabe por quê? Você está preocupado com outras coisas muitas vezes. Você está fazendo tudo por obrigação, não está nem curtindo essa vida maravilhosa de fazer a vontade do Pai, de caminhar com o Pai. Já pensou se ele tivesse com o Pai? Pai, olha lá, vem vindo um mano, puxa vida, vamos fazer uma festa, deixa comigo. Não, ele estava no campo, quando ele chegou, viu a festa, ficou com raiva, foi atrás da galera que gosta de ver o circo pegar fogo, e graças a Deus que tem tudo isso na igreja, para a gente aprender.